Seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos tudo sobre endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o tema hoje é sobre os assuntos que mais caem na prova de título de endocrinologia e metabologia. Luciano, a prova de título está cada vez mais perto e a gente até conversou num podcast anterior que o pessoal precisa conhecer os temas que são mais importantes, aqueles que mais caem na prova, até para conseguir organizar seus horários de estudo, conseguir dar mais prioridade para aquilo que cai com mais frequência, né? É isso aí, né? Como a gente fala no futebol, a gente tem que estudar o adversário, né? Tem que saber o que é que vem por aí pela frente. Então, assim, a gente sabe que essa prova do título, pessoal, tem essa formatação já bem estabelecida, né? Tem aquela divisão em relação aos assuntos, tem o quantitativo de questão de cada tópico, de cada área, e aí a gente tem que estar preparado para isso, né? Se a gente sabe que tem que acertar 70, vai contando ali, você tem que ter essa noção do que é que cai mais, o que é que cai menos para não se perder. Então, hoje a gente vai destrinchar aqui das grandes áreas de endocrinologia, né, quais são os tópicos que são mais abordados. Sim. Vamos começar falando de diabetes, um dos mais importantes. Quais são os principais tópicos de diabetes que caem na prova do TIM? Lembrar que a prova quase sempre começa com diabetes ou tireoide, né? Então, assim, as grandes coisas que a gente vê no dia a dia também acaba começando a prova. É bom para você já começar ali familiarizado, né? Então, diabetes, pessoal, cai bastante coisa de básica, né? Diabetes cai muito mecanismo de doença, às vezes sempre cai uma questãozinha de fisiopatologia, aquela história do octeto, quais são os mecanismos que estão ali envolvidos. Então, o octeto é bom ter em mente para você saber direitinho cada pontinho daquele, como é que aquilo ali ocorre, porque vai cair, não diretamente perguntando do octeto de De Fronzo, né, aquelas características, mas vai cair alguma coisa relacionada àqueles pontos. Eu acho que isso é um ponto inicial que a gente tem que ter bem aí em mente, né? E eles abordam isso também na parte farmacológica, né, Luciano? Uhum. Saber esse mecanismo fisiopatogênico, saber onde é que os hipoglicemiantes orais vão atuar. Lembrar as classezinhas dos hipoglicemiantes. Quando a gente fala de tratamento de diabetes, saber cada um mecanismo de ação, para que perfil é mais indicado, para que perfil é menos indicado. Então, aquele capítulo terapia farmacológica do diabetes, né, cai bem aí para a gente saber direitinho os mecanismos de ação de cada classe, efeitos colaterais mais frequentes de cada classe, posologia de cada classe. Sim. Porque sempre na prova aberta, né, na prova de casos clínicos, tem ali uma prescrição, então tem que saber bem. E saber também ajuste em relação a comorbidades, né? Principalmente insuficiência renal. Então, paciente com creatinina mais baixo, qual é a classe que você pode usar, qual não pode usar, qual dose você baixa, qual dose você não baixa. Então, tem que saber dentro dessas perspectivas como é que você vai indicar cada uma dessas classes de medicação. Você falou aí em lesão renal, insuficiência renal, a gente pensa nas complicações microvasculares, né? Pegando o gancho que caem com muita frequência. Isso. Neuropatia, aquela história de fibra fina, fibra grossa, mielinizada, Exatamente, né? Assim, a parte de complicações microvasculares cai muito essa história de mecanismo, né? Assim, você cai aquela parte um pouquinho mais básica de novo, como é que ocorre essa lesão. A gente sabe que tudo isso está relacionado a alterações microvasculares relacionadas à hiperglicemia crônica e aí a sequenciazinha de relação do tipo de fibra em relação à alteração que a gente vê no exame clínico, né? Lembrar aquela história das fibras finas, são aquelas mais relacionadas à defesa, né? Então, calor, dor, a mielínica mais o calor, a mielínica mais a dor, e as fibras grossas, a propriocepção, posicionamento, aquela história de você ter uma lesão um pouquinho mais avançada. Aí vai sendo mais ou menos essa ordem de acometimento que a gente vê no dia a dia, né? Então, assim, isso aí é interessante a gente ter essas noções. Se eu fosse estudar hoje dois assuntos relacionados a complicações microvasculares, eu estudaria os mecanismos fisiopatogênicos dessas lesões e o tratamento. Porque vai ter uma questão ou na primeira fase ou na prova aberta, né? A parte de retinopatia também eles gostam de perguntar da classificação, né? Assim, quais são os achados em cada estágio ali da retinopatia. É um ponto que a gente tem que estar atento também. Certo. Outro tema importante dentro de diabetes é aquela classificação etiológica que cai todos os anos, muitas vezes mais de uma questão, né? Diabetes MOD, LADA, diabetes mitocondrial. E aí, assim, o pessoal gosta muito da parte de genética, né? Então, assim, a gente precisa saber as classificações nessa parte, vamos dizer, diabetes monogênico, a história do MOD, a classificação do MOD, principalmente os 5 primeiros, que são os mais frequentes, né?
e qual gene está afetado em cada uma daquelas situações, qual a característica clínica de cada uma daquelas situações. Além do MOD mitocondrial, já caiu 2, 3 anos seguidos, depois parou um pouquinho de cair, diabetes neonatal, saber as particularidades também de cada um tipo de mutação, do permanente, do transitório, ver a classificação direitinho em relação a neonatal também. E a história da lipodistrofia, que acaba caindo. Uma hora cai no diabetes, hora cai em dislipidemia, hora cai em obesidade, então acaba se misturando ali em várias áreas diferentes. Então também é um ponto ali que tem que ter uma certa atenção. E sempre cai, né? Eu lembro que a gente brincava na residência que uma tabela para revisar na véspera da prova era a tabela do MOD, né? É do MOD. É do MOD, tem que revisar. Outro tópico cai muito, emergências hiperglicêmicas, né? Geralmente uma questãozinha ali, abordagem no tratamento do paciente com cetoacidose diabética ou estado hiperglicêmico hiperosmolar. Geralmente não são questões difíceis, né? Não. Aborda conceitos básicos desses assuntos. Então é aquela questão para não errar. É um ponto aí da prova que às vezes a gente ressalta bastante, é que a gente precisa ter uma noção de prática de endocrinologia, né? Assim, às vezes a gente vê muito pessoal um pouquinho ansioso, achando que cai uma besteira, mas assim, quando a gente vê que tem uma prática maior, principalmente nessa questão de hospital universitário, né, que a gente acaba vendo umas patologias um pouco diferentes, muita coisa a gente vê realmente nos pacientes, mas é uma particularidade daquela doença mais frequente, né? Então a gente às vezes vê a história, por exemplo, cetoacidose diabética. Muita gente não tem prática de emergência, não tem prática de UTI. Então acaba que uma questão que para um é muito simples, para o outro acaba sendo um pouquinho mais complicada por não ter essa vivência em relação a ter mão, né, de ter pego esse paciente na prática. Uma parte de emergência, então cetoacidose cai bem mais do que estado hiperosmolar, né? Assim, cetoacidose é bem mais cobrado, é o que a gente acaba vendo também bem mais frequentemente. Pode ocorrer em relacionado ao diabetes tipo 1, pode ocorrer no diabetes tipo 2 também, por insulopenia, né, que a gente vê na prática. A história de cetoacidose euglicêmica também já foi cobrado, né, a história do ISGLT2. Inclusive já foi publicado aí o capítulo de cardia euglicêmica, né, na nova diretriz da SBD, é provável que caia alguma questão esse ano. Isso, ficar de olho aí nisso aí também, né, tem que ficar de olho. Acho que a gente não pode esquecer também de pré-diabetes, então estudar aí diagnóstico, quando caiu esse ano passado, né? Quando indicar o tratamento, drogas utilizadas para o tratamento do pré-diabetes, é bom dar uma revisada. Pré-diabetes é bem simples, é bem prático, a gente também vê muito assunto. Da parte de emergência, uma coisa que às vezes a gente subestima é a hipoglicemia. Hipoglicemia já cobraram até como corrigir, quanto de carboidrato tem ali em cada coisinha, né? Então, assim, é bom dar uma checada em relação à hipoglicemia. O diagnóstico diferencial de hipoglicemia também cai frequentemente na parte de obesidade, né? Parte de bariátrica, o pessoal gosta muito de pedir essa parte de diagnóstico diferencial de hipoglicemia. Então, junta os dois tópicos que você já acaba estudando duas coisas juntas aí ao mesmo tempo, né? Uma coisa que eles gostam muito é quando indicar o teste do jejum prolongado para investigar a hipoglicemia e quando indicar aquele teste da refeição mista, né? É o raciocínio, como a gente diz, é o raciocínio clínico da coisa, né? O teste de jejum prolongado, o nome está dizendo, jejum prolongado. Vou deixar o paciente sem comer nada, eu quero ver se ele tem insulina alta na hora que não deveria ter. Então, ali é como se fosse realmente um insulinoma, alguma coisa relacionada a essa linha. O teste de refeição mista, você está dando um alimento ao paciente e quer ver se ele faz uma hipoglicemia responsiva, né? Assim, consequente à questão da alimentação. E entra muito mais no contexto das complicações de bariátricas. Então, você tem que ver a hora da hipoglicemia que o paciente se queixa, se é em jejum, se não é. E lembrar sempre que nas questões de hipoglicemia, sempre confirmar a tríade de Whipple famosa, né? Se não adianta o cara falar, só vi ali o paciente tem sintoma de hipoglicemia, tem um fator predisponente. Tem que estar escrito que ele mediu a glicose e realmente deu a glicose baixa, ou que ele fez uma correção e que melhorou. Mas sempre tem alguma coisinha ali de confirmar a tríade de Whipple, né? Vocês gostam muito dessa historinha. Lembrar também que a banca sempre aborda endocrinopatias na gestação. Diabetes não fica de fora, né? Não, e diabetes gestacional cai frequentemente. É um ponto até polêmico, porque a questão de você dar diagnóstico de diabetes gestacional, a gente coloca que é para dar o mais rápido possível, porque é como se fosse fazer uma triagem, né, e indicar a paciente que ela tome cuidados por conta da hiperglicemia. Mas às vezes aí no guideline coloca, um exame só já confirmou, aí depois mas tem que fazer outro para confirmar de novo, fica aquela dúvida. Então, assim, às vezes nesses pontos polêmicos a gente tem que ter uma paciênciazinha de ler as alternativas
para não marcar a letra A achando que é lá e depois tem a letra D que está mais errada. Tá certo que não deveria existir, ou mais certa, né? Não deveria existir isso em prova. Mas a gente sabe que na prática acontece com uma certa frequência, né? Então é importante você ler as alternativas nesses tópicos polêmicos, principalmente de diagnóstico, né? Para não passar batido. Isso vale para toda prova, né? Antes de marcar, com certeza. por mais que uma pareça muito correta, tenta ler tudo antes de responder. Mas é porque às vezes você está naquela pressa, né? Não tem tempo, está em cima da hora da prova, o pessoal tem alguma dificuldade em relação a tempo. Mas principalmente as questões de diagnóstico, particularmente, assim, ó, qual das alternativas fecha para isso? Leia todas as alternativas porque você pode passar batido ali em alguma coisa. Né? Massa. Vamos então para o nosso próximo tópico, tireoide, também um tema muito frequente, inclusive no nosso dia a dia, né? Quais são os principais tópicos de tireoide que mais caem na prova do TIM? Sempre cai questão de nódulo. Sempre cai nódulo. Assim, primeira dica e muito importante dica, né? A gente lembrar, tireoide são 15 questões na prova, diabetes são 15 questões na prova, então diabetes e tireoide são 30 questões, você já está quase com metade da nota para passar, né? Então, assim, é uma área aí que você tem que ter uma certa segurança no que você está fazendo. Para tireoide, pessoal, nódulo, básico de nódulo, qual nódulo você vai puncionar, né? Então, classificação Tirades já é o que se usa, aquela classificação da ADA de risco não entra mais para nódulo, né? Então, Tirades, saber decoradinho quais são os critérios. Não, acho que a pontuação talvez não, mas assim, pode até cair, já caiu a pontuação alguma vez. Ponto de corte para indicar PAF. Aí indiquei PAF, resultado da PAF. Aí sistema Bethesda, citologia, Bethesda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que saber cada um daquela classificação, quais são as condutas que você vai ter de acordo com aquela citologia. Fiz a biópsia, deu maligno, o que é que eu vou fazer depois? Deu benigno, o que é que eu vou fazer depois? Então, conduta em relação à cirurgia, né? Então, nódulo, acho que basicamente é isso. Classificar a questão ultrassonográfica, Bethesda e condutas pós isso, né? O resto vai cair ali alguma coisinha, às vezes de plummer, né? O paciente tiver ali o TSH suprimido, vai fazer sentido, se vai fazer sentido. Iodo, ou cirurgia, como é que você vai fazer? Falando de nódulo, eu acho que vale muito a pena assim, dar um lido no Tirades, né? Como você falou, já caiu questão para definir pontuação. Ano passado colocaram a imagem para você ver se o nódulo tinha ou não indicação de PAF. Então acho que vale a pena passar o olho ali, próximo à prova. Tem que estar mesmo. Tireoide e gestação também é um tema sempre presente, inclusive muito presente, porque eles cobram fisiologia da hormônios tireoidianos durante a gestação, eles cobram aspectos relacionados ao hipotireoidismo subclínico, hipotireoidismo franco na gestação, aquela polêmica, né, de quando tratar, quando não tratar o hipossubclínico na grávida, e também hipertireoidismo, dosagem de TRAB. Então eu acho que vale muito a pena estudar esse módulo antes da prova. E geralmente é uma questão assim, bem acessível, né? Sim, não é uma questão assim, que é muito complicada, né? Então, assim, eu acho que essa parte de quais são as alterações que ocorrem na gestação em relação à tireoide é fundamental, porque se você entender bem essas alterações, toda essa discussão posterior em relação a hipossubclínico, em relação a hipersubclínico, tudo se encaixa na fisiologia, no fim das contas, né? Que assim, é o que pode alterar por conta daquelas modificações. Se você entendeu bem o funcionamento do negócio, você vai sair muito bem nessa parte de hiper, até do TRAB em si também, não tem grandes dificuldades em relação a isso. Então, entenda as alterações fisiológicas da função tireoide na gestação que você vai conseguir desenrolar as coisas. Lembrar também, pessoal, toda vez que falar alguma coisa na gestação, pensar que a gestação tem um dia para acabar, né? Então, assim, às vezes já caiu questão de dislipidemia na gestação, mulher com LDL, dislipidemia familiar, LDL 250, mas não vai infartar no meio da gravidez. Então, espera terminar, tem um nódulo, é maligno, vou fazer a cirurgia no meio da gestação. Pô, espera ali, né? Só se você já tiver alguma coisa mais grave, uma evidência de metástase, sei lá o quê, pode até ser. Mas, em geral, tenham essa noção de que não é um risco imediato à vida da paciente, em geral, né? Então, assim, se não for, você pode ter a opção de expectar, de esperar um pouquinho e ver terminar a coisa, né? E esse exemplo que você deu já caiu, né? Perguntando alterações de lipoproteínas na gestação, então... Já caiu lipoproteína, já caiu câncer de tireoide, já caiu nódulo. Então, assim, se você acha que não vai intervir, não é para fazer nenhuma medida drástica, então nem testa, às vezes, ainda assim, tem essa opção de você só acompanhar. Inclusive, a gente tem um podcast, né, falando sobre tireoide e gestação. Minha paciente com hipotireoidismo engravidou e agora, procura aí.
A gente comenta sobre fisiologia, comenta sobre hipotireoidismo. O tópico muito frequente dentro de tireoide é tireoidites. Então, vai ter sempre alguma questãozinha lá, tireoidite subaguda, tireoidite pós-parto, a banca gosta também. Então, uma questão de tireoidite é certa para você geralmente dizer alguma coisa relacionada ao diagnóstico, à conduta, ao tratamento, né? Eu acho que tem um fluxo muito legal no curso que a gente já apresentou algumas vezes, essa questão de você classificar a tireoidite de acordo com essa apresentação clínica, né? Assim, acho que essa classificação inicial, principalmente para a prova do TIM, dolorosa e não dolorosa, acaba caindo bem aí na história, né? Então, assim, dolorosa você só tem aguda e a subaguda. Aí a subaguda agora está muito em voga por causa da história do Covid também, né? Então, lembrar essas interaçõezinhas. Qual tem alteração laboratorial, qual não tem, como é que a coisa se comporta em cada uma delas. As crônicas geralmente não caem tanto, né? Assim, é mais Hashimoto, que já é a rotina da gente do dia a dia. A Riedel, acho que nunca, faz muito tempo que eu não vejo uma questão de Riedel. Também não lembro. Algo que o Luciano gosta muito que cai é genética aplicada ao câncer de tireoide, né? Genética genética cai, genética aplicada a câncer de tireoide, genética cai relacionada aos mecanismos de hipotireoidismo congênito, já caiu uma questão. É um pouco menos frequente, porque é um pouquinho mais complicado, né? Mas alguma coisa de fisiologia, né? Também assim a parte de proteína NIS, espendrina, também às vezes cai também, então é bom ficar atento a essa parte. O básico, feijão com arroz de tireoide, não cai tanto assim, né? Você iniciar a levotiroxina para um paciente com hipotireoidismo primário. Geralmente a banca vai querer algo a mais, né? Vai te dar alguma condição que você tem que ajustar a dose. De hipo sempre é interessante também ver esses fatores que interferem com a levotiroxina, né? Com a absorção de levotiroxina, com metabolização de levotiroxina, interação medicamentosa, quais são os mecanismos. Acaba que fisiologia vai entrar em todos os tópicos aqui. Tá faltando, quando o Eric aparecer, né? Ele vai brigar com tudo, mas fisiologia acaba entrando em todos os pontos aí da história. Muito bem, vamos então para a nossa terceira grande área aí da endocrinologia, que é a obesidade. Vamos falar sobre os principais tópicos de obesidade que caem na prova de título de endocrinologia e metabologia. Obesidade todo mundo acha horrível, né? A prova da obesidade eu acho massa, mas assim, eu sou a última eu achei péssima. Porque acaba caindo de novo muita coisa de genética, porque a obesidade do dia a dia da gente de consultório, a gente vai ter tratamento farmacológico, orientação dieta, atividade física e tal. Mas o papel do especialista, muito especialista, a gente tem que pensar em como ele encara a doença, né? Então, o especialista mesmo é aquele cara que consegue pensar fora da caixa, né? Então, ele consegue lembrar dos mecanismos fisiopatológicos, ver se tem ali alguma associação diferente em relação aos quadros mais graves, né? Então, essa história de obesidade monogênica, obesidade sindrômica, e o mecanismo neural da obesidade é questão certa, toda prova vai cair uma questão de obesidade monogênica, vai cair aquela história das vias PONC, a GUT, vai cair alguma coisa disso aí, com certeza absoluta, não tem dúvida. Olha, não tem como fazer a prova sem estudar controle neuroendócrino do apetite e obesidade sindrômica. Então, obesidade sindrômica, se a gente pegar o documento da ABESO, que é bem interessante, assim, você tem uma tabelinha lá de obesidade monogênica, você tem uma tabelinha de obesidade sindrômica. Então, assim, é uma tabela. E já 4, 5 anos seguintes que cai alguma questão ali daquela tabela. Então, assim, bem interessante estar atento para isso aí, né? Assim, não vai deixar passar batido, tá? E assim, tão certo quanto essa parte de fisiologia e sindrômico são as complicações de cirurgia bariátrica na prova, né? Complicação de bariátrica, aí às vezes algumas pessoas já me perguntaram, se tem prova de cirurgia, né? Não, pessoal, você tem que pensar ao contrário. O endocrinologista, de forma geral, ele tem muita restrição em relação à bariátrica. E não da bariátrica vai cair principalmente as coisas ruins da bariátrica, né? Então você vai cair evento adverso, algumas complicações, é o que geralmente se repete na prova. Então a gente já comentou hipoglicemia, relacionada à bariátrica, é muito frequente de cair, né? Algumas complicações cirúrgicas, e a dica que fica em relação às complicações cirúrgicas, de novo, a gente volta sempre para fisiologia, é você saber a anatomia da cirurgia. Você olha, qual é a anatomia, como é essa cirurgia aqui? Olha a figurinha da cirurgia, então veja onde é que faz o corte, o que é que junta com o quê. Porque se você sabe a anatomia, as questões que o pessoal acha difícil, você responde com a anatomia, né? Então, assim, é uma área
mais básica, que exige um conhecimento prévio de quem está fazendo a prova, mas que vale a pena você olhar, entender o básico para você ir para frente, né? Não adianta você querer voltar assim depois, porque senão você complica tudo nas ideias. Então, veja a anatomia, entenda a técnica, a partir dali você vai para as complicações. Acho que fica mais fácil aí na cabeça. E para não dizer que não cai nada do dia a dia de obesidade, cai também terapia farmacológica, né? E cai terapia farmacológica principalmente com essas novidadezinhas, né? O que é que está surgindo por aí. Então, para esse ano, a gente tem a história da semaglutida vindo para a obesidade, então saber como é a progressão de dose de sema para a obesidade, efeito adverso de semaglutida, a questão de do contrave está chegando, né? Então, bupropiona, naltrexona, alguma droga saiu do mercado, como é que foi, né? Tem algumas coisas ali muito longe no horizonte, né? Cagrelitida, então assim, já fica um pouco mais distante, mas tem que assim, saber como é que as coisas estão vindo aí, né? Próximo à prova de obesidade ali, próximo às questões de obesidade, geralmente vem dislipidemia, né, Luciano? Eles começam a abordar também a parte de dislipidemia primária, fisiologia de lipoproteínas. Já pega aí, juntando as duas, fica uma quantidade razoável de questão. A dislipidemia cai essa parte, de novo, fisiologia das lipoproteínas, que é bem básica, a gente precisa saber direitinho como é que funciona. Porque a partir dali sai toda as classificações posteriores, né? Aquela classificação de Frederickson que ninguém usa mais, mas ainda às vezes aparece, mas entender aquela classificação lhe leva para a parte genética, que é o que está se cobrando hoje em dia, né? Então, assim, de novo, a genética volta a aparecer, né? E a classificação aparece na prova aberta, inclusive, né? Então tem que saber essa classificação, porque também ela dirige um pouquinho o tratamento, né? Acaba aparecendo Quando junto. fala ali de dislipidemias primárias, sempre tem alguma questão sobre HDL. Isso. Né? Eles sempre gostam de abordar aquelas questões genéticas. Porque você saber aquilo ali, ciclo exógeno, que vem mais a história quilomicron, triglicerídeo, ciclo endógeno, vai chegar na parte de LDL, e aí a gente vai ter alguma coisa relacionada a esses ciclos fisiológicos. E o ciclo do HDL, né? Então, assim, saber como é que o HDL surge, quais são as enzimas que estão envolvidas na questão da captação periférica de colesterol, o que é que está envolvido ali no metabolismo do HDL, né? E fora isso, a história das diretrizes de dislipidemia, né? De você saber risco cardiovascular, quando usar estatina, qual potência, como é que funciona, né? Beleza, quarto tópico, osteometabolismo. Vamos falar então quais são os principais tópicos de osteometabolismo que caem na prova do TIM. Acho que não pode esquecer de estudar raquitismo. Não. Porque não vê isso com tanta frequência na prática, não, sempre cai na prova. Não, assim, a parte de osso, a gente brinca muito aqui, inclusive a Eric, que normalmente faz mais, ali realmente eles gostam de pedir as coisas, pseudo-hipopara e raquitismo e osteomalácia, os dois que você sempre tem que dar uma olhadinha, porque, assim, é uma questão que às vezes não é tão difícil. Se você estudou o conteúdo, não é difícil. Se você não estudou, você vai ler e não sabe nem para onde vai. Então, assim, não vai ser grande coisa em relação à prova toda, né? Vai ser uma questão, no máximo 2 dentro das 100. Mas, se você... Não é uma questão que dentro do assunto é difícil. Assim, não sei se deu para entender, mas se você está minimamente familiarizado com o assunto, você consegue... assim, responder bem. Às vezes cai uma questão, por exemplo, de adrenal muito complicada, a questão de osso geralmente não é complicada, é conhecimento mesmo, você saber o assunto. Se você sabe, você responde. Se você não sabe, obviamente, aí vai ser mais difícil, né? A galera que faz essa prova de osso gosta muito também de falar sobre medicações novas, né? O romosozumab sempre presente, a parte de mecanismo de ação, contraindicações. Eu acho que é importante saber isso, né? Assim, as medicações... Porque acabam que são medicações realmente mais potentes, que a gente tem que estar familiarizado com quando indicar ou não. Também uma coisa que não caiu ainda, pode ser que caia, essa parte de transição, né, de você fazer terapia anabólica e você ter que transicionar ao final para terapia sequencial, antiabsortiva, né? Como é que você vai fazer, se você começa com uma, se você começa com a outra, quando você indica uma, quando você indica a outra, né? Eu acho que aí tem que ter um pouquinho de atenção nessa parte também. Eu acho que isso, terapia sequencial, é uma dica boa, né? Para o pessoal prestar atenção. Tem que estar atento. E eventos adversos, né? Que aí Sim. também entra na mesma história. Sempre cobram. Teve um documento ano passado da questão de antirreabsortivo, né? A questão de osteonecrose mandíbula, procedimento dentário. Tem um post lá no site também, né? Então, assim, dá uma olhadinha, porque também é uma coisinha que pode cair na prova.
Perfeito. E aí, além disso, outros temas também de osteometabolismo, entra aí osteoporose por corticoide, né? Osteoporose primária, vitamina D. Dentro de osteoporose, saber a classificação, né? Quando é que a osteoporose, como é que se classifica realmente a osteoporose e as secundárias, né? Porque o normal é a osteoporose pós-menopausa, né? Mas se for osteoporose em homens, aí geralmente tem alguma doença associada, osteoporose por glicocorticoide, osteoporose por alguma alteração crônica em relação à vitamina D, em relação a outras situações, então tem que estar atento para como se faz o diagnóstico e a particularidade do tratamento de cada uma delas. Ok. E sobre o sistema reprodutivo, quais são os principais tópicos aí que têm sido abordados na prova do TIM? Aí entra a história de ciclo menstrual feminino, acho que a gente tem que saber como é que funciona hormonalmente o ciclo, e aí a partir daí a gente consegue tirar várias coisas ao redor, né? De novo, volta para a fisiologia. Essa é uma parte que a fisiologia é muito, muito importante, porque você tem que saber como funciona os eixos, né? A gônada, a hipófise. Você tem que saber como funciona a diferenciação sexual, a questão da gônada, de diferenciação masculina, feminina, qual ducto vai continuar, qual ducto vai ser inibido, ações que a ação é parácrina, a ação não é endócrina, então saber que pode ter diferença de um lado ou do outro, que aí você entendendo como é que isso aqui funciona, é uma parte que muitas vezes muita gente se confunde, muita gente acha mais difícil, mas dá um tempinho ali, dá uma lida com mais cuidado nessa parte de fisiologia, de mecanismo, que aí você vai entender todo o resto depois, né? Assim, é uma área que é assim, um tanto quanto mais complicadinha, porque realmente não tem nada a ver com o dia a dia, né? Sim. Às vezes aparece muito mais para o pediatra, para o endócrino-pediatra, do que propriamente para o endócrino adulto. Mas que você precisa ter essa noção, mesmo depois na questão da idade adulta, como é que vai se funcionar ali as coisas, né? Então, acho que isso é importante. Ficar atento aos posicionamentos da SBEM nessa área de sistema reprodutivo, né? A gente viu que ano passado caiu questão sobre testosterona em mulheres, dosar, reposição. Existe posicionamento sobre isso. E a gente teve em 2021 aquele posicionamento sobre implantes de gestrinona. Isso. Então, dá uma lida. Eu acho que implantes, assim, pode ver essa parte de implante que está sendo muito repetida, né? A parte de SARM teve algum momento também, que assim, um pouco mais atrás também foi muito falado. Lembrar que assim, não é uma birra da endocrinologia, né? Mas a gente sabe que hoje em dia a gente está convivendo com alguns colegas que têm essa postura em relação a uma certa hormonização estética da coisa, né, de você fazer modulação hormonal, algumas coisas que acaba complicando um pouquinho o tratamento da gente. Hoje, estava brincando hoje no consultório, chegou a paciente para aparecer de bariátrica pré-operatório, o paciente já tinha um acompanhamento prévio, fazia um tempo que não vinha no consultório. Aí voltou, pediu os exames dela, quando foi olhar, um TSH 000, TSH suprimidíssimo. Aí, o que foi que houve? Não, eu fui numa nutróloga, estava usando aqui uma medicação, tá lá, T4, T3, mas não é tiroideia, não tinha nada. Aí, obviamente, eu não posso liberar a mulher para cirurgia com laboratório de hiper. Provavelmente é por conta da medicação, mas, né, assim, aí vou ter que testar tudo, tirar o remédio, esperar, tal. Então, assim, essa questão do uso, assim, não indicado de hormônios, acho que é importante a gente ter isso em mente, e a sociedade quer cobrar isso, porque ela não quer que você entre com um título de especialista se você não concorda com as condutas básicas da coisa, né? Eu acho, inclusive, que quem tem assim, interesse nessa área, a galera que quer fazer modulação, que quer fazer sei lá o quê, é quem mais devia entender do assunto. Sim. Porque se ele está prescrevendo, ele tem que saber muito dos efeitos adversos. E, às vezes, na prática, a gente vê que não é muito por aí, né? Então, é importante saber, a gente está falando aqui o tempo todo em relação às medicações e efeitos adversos. Se você passa alguma coisa, você tem que saber o que é que você espera daquela coisa que você está passando, né? Então, assim, não adianta você só pensar no resultado e não saber como a coisa vai durante o trajeto, né? Isso é importante. A gente se pega muitas vezes tendo que explicar o óbvio ao paciente porque alguém disse o contrário, né? Isso. Aquilo que a gente já comentou anteriormente. Na medicina, nem tudo que tem plausibilidade biológica vai ter evidência científica. E aí você não pode se apegar à ciência básica para tentar justificar condutas que estão completamente fora daquilo que é recomendado. E acaba aí que nessa área de reprodutiva é onde você mais vai ver, né? Você vai ver a questão de hipogonadismo, hipogonadotrófico masculino,
ver a questão de terapia pós uso indiscriminado de testosterona para fazer recuperação de eixo, ver a história de testosterona em mulheres, acho que também é uma coisa que está batendo muito no dia a dia, ver que a indicação é muito limitada, né? Então, desordem sexual hipoativa, uma coisa muito específica. Então, ter essas noções, porque, assim, pode parecer que é uma coisa muito óbvia, mas pode ser cobrado em prova justamente para assim, ratificar que você tem aquela ideia, né? Não está fugindo muito do contexto. Dentro de neuroendocrinologia também existem alguns temas que são cobrados com mais frequência. Eu citaria aí de cara síndrome de Cushing e hipopituitarismo. A banca gosta muito aí, hipotireoidismo central, deficiência de GH, aquelas interações do tratamento, reposição do GH. Esse é o ponto principal, quase, né? Assim, de novo. Também é uma coisa frequentíssima, assim, né? Vocês lembrar da história. Tá lá a hipófise quietinha, aí o paciente tem pan-hipo. Então, assim, hipopituitarismo, causas, né? Cirúrgica é mais frequente, o tumor mais frequente, mas saber aquela história da genética, né, hipopituitarismo congênito, ou quais são os genes envolvidos que às vezes cai, já faz um tempo que não cai, né, de repente pode voltar a cair. E quando você começar o tratamento, como vai interagir um eixo hormonal com o outro, né? Pode parecer um negócio complicado, mas é uma leitura extremamente rápida. Se você desenhar 2 linhas na história, você acaba chegando, né? A história de você dizer, se fizer hormônio sexual com GH, quando você começa cortisol em relação à questão, por exemplo, diabetes insípidos, a gente estava discutindo isso essa semana, o pessoal perguntando como é que não é. Então, algumas coisas de fisiologiazinha ali básica, que a gente reforça, né? Sempre um slidezinho ali, uma tabelinha que você vai copiar, que vai conseguir desenrolar bem essa parte de hipogonadismo. Tem que estar atento. A gente tem, inclusive, um vídeo no Instagram em que Patrícia fala um pouco dessas interações do tratamento, né? Essa questão do tratamento bem direitinho, acho que tem que estar atento. Prolactina, que é o mais frequente de todos, né? Assim, tumores hipofisários funcionantes mais frequentes é o prolactinoma. Então, saber aquela história da relação valor-prolactina com causa, né? Assim, as causas principais, como é que você vai fazer essa avaliação. Pesquisa de macroprolactina, né? Como fazer, quando fazer. Os famosos pitfalls da prolactinemia, né? E uma coisa interessante da prova de neuroendócrina é que é preciso ter algumas noções de ressonância de célula túrcica, né? Isso caiu, inclusive, na prova aberta. Então, entender um pouquinho lá faz parte, né? Saber, de novo, anatomia. Veja que a endocrinologia ela não foge muito das áreas básicas, né? É sempre fisiologia e anatomia. Então, assim, se saber em relação ao tumor hipofisário, onde está a célula? Se ela está lá, em cima tem o nervo óptico passando em cima, tem a haste hipofisária, tem a história das carótidas do lado, é uma eminência óssea, né? Então, tem a célula túrcica lá direitinho, para baixo é seio, então se invade para baixo, se cresce e tem extensão supracelular. Então, essas condições tem que estar sempre atenta. E, de novo, é uma coisa que a gente que vê durante a formação, você vê isso porque quando você sai da escola, né? Quando você sai do hospital escola, você vê um caso de neuroendócrino uma vez na vida, uma vez na morte, uma vez por ano, 2 por ano. Então, a gente que tem ambulatório toda semana, tá vendo, eu olho assim, acho a coisa mais simples do mundo, mas, obviamente que quem não está nesse dia a dia, né? É como ver um racho de tórax, exato. No seu caso. Então, aí fica, quem não está no dia a dia acaba ficando um pouco mais perdido. Então, é interessante buscar vídeos aí, tem alguns colegas que a gente bota, tem rádio post, tem outros colegas que botam também, então tá estudando essa parte de radiologia, né? Outra área da prova do TIM aí, que às vezes assusta, porque são casos clínicos enormes, você tem que ler com muita atenção, muitos exames, é adrenal. Adrenal. Então, existem alguns temas importantes que sempre caem nas provas de adrenal, na prova de título de endocrinologia e metabologia. Cushing, novamente, a gente citou em neuroendócrino, vai pontuar aqui em adrenal. Hiperaldosteronismo também cai alguma coisa. A parte de hipertensão endócrina, né? É bem da área de adrenal, né? Então, de novo, volta, eu só vou falar fisiologia hoje, mas se você entender a anatomia da adrenal, o córtex adrenal, zona glomerulosa, zona fasciculada, zona reticulada, qual hormônio que cada zona produz, como é que esse hormônio funciona. Pronto, você soube isso, que a história de hiperplasia adrenal congênita, sabe aquela tabelinha de hiperplasia adrenal congênita que bota as linhagenzinhas de cada hormônio? Se você souber aquilo ali, você vai estudar aquilo ali para hiperplasia adrenal congênita, mas aquilo ali sai todos os outros hormônios dali, né? Então, assim, tem que ter essa ideia. Então, assim, a parte de hipertensão endócrina cai bastante.
e Peraldo-Fel, né? A parte de Cushing cai também, e Cushing você acaba que é uma estudada só, você pega tanto a parte central como a parte adrenal, e a parte de incidentaloma, né? Que também é bem frequente saber quando realmente é cirúrgico, quando realmente você tem que investigar ou não, né? Que rastrear, como exato, rastrear, em cada né? situação, quais são os exames. Secreção autônoma de cortisol, é algo que o pessoal de adrenal gosta bastante, pode Isso, cair também. Cushing subclínico, né? Saber definições das coisas. Acho que uma dica importante para quem for montar aí seu cronograma de estudos é sempre colocar a fisiologia daquele sistema no primeiro momento. Então, vai começar agora a estudar adrenal. Coloca lá a fisiologia adrenal, seu primeiro dia sentado, vai ler sobre isso, porque vai te ajudar nas questões. O resto vai andar mais rápido. O resto vai andar mais rápido. Se você entendeu a fisiologia, o resto vai andar mais rápido. Se a fisiologia não entrou na sua cabeça, você vai ter muita dificuldade na sequência. Um ponto de adrenal que às vezes cai na prova e a gente não pode deixar de citar, porque definitivamente não é algo frequente, ainda bem, é o carcinoma adrenal. Eles gostam de perguntar essa historinha de fez a cirurgia. É uma coisa que a gente vê também no ambulatório especialista. Depois que fez a cirurgia, aí tem aquelas classificações relacionadas à imunistoquímica, os marcadores, né? KI67, P53, ver a história dos marcadores direitinho. E quais exames você usa para ver se tem resquício, né? Então, a cintilografia, medicina nuclear, MBG, galho, dotatate. Então, essa parte de saber como manejar o maligno, né, da história, que é raro, né? 8º ponto, então, endocrinologia pediátrica. Quais são os principais pontos que caem na prova do TIM? Endocrinologia pediátrica é engraçado que todo mundo morre de medo, né, de endocrinologia pediátrica. Mas são questões fáceis, né? Exato, porque muita gente não tem a prática de endocrinologia pediátrica. Tem que dar uma estudadinha naquelas partes realmente fundamentais. Então, a endocrinopediatria, eu recomendo fortemente um estudo dirigido, né? Você ter alguém que lhe dê a dica, você ter uma partezinha aí relacionada ao curso, pegar as questões e resolver, porque você vai ver que sempre repete. Alteração de puberdade, né? Puberdade precoce, puberdade atrasada. Baixa estatura, aquelas coisas monogênicas que a gente já estudou nas outras, às vezes cai dentro da pediatria, né? A parte de obesidade, né? A parte de obesidade às vezes cai na pediatria. Teve questão de câncer de tireoide na infância. Que se você tivesse ali uma noçãozinha relacionada de adulto, não é muito diferente a conduta, né? Então, assim, ele bota essas particularidades, mas aí vai, assim, aquelas síndromes muito raras, uma vez ou outra, que é uma questão. E se cair, não vai acertar. Não dá para você decorar todas as síndromes relacionadas à pediatria. A gente vê isso, que aí, quando tem um caso diferente, a gente senta e passa lá discutindo 2 horas e cada um vai dizer puxar para um lado, né? Então, lembrar que todas as outras caem dentro da pediatria, essa parte de reprodutivo, diferenciação de gônada, diferenciação de genitália cai, parte de obesidade monogênica cai, parte de diabetes cai, a parte tireoide cai. Então, todas as outras coisas que você já viu antes podem cair aqui. E a particularidade da pediatria é puberdade precoce, puberdade atrasada, que acaba vendo na parte da amenorreia também, na parte de gônada. E a história de baixa estatura. E lembrar sempre de estudar Turner, né? Não esquecer de Turner não dá. Já caiu na prova aberta também. Esquecer de Turner não dá. Tá? Não tem como. Tem que colocar aí no top assuntos que tem que estudar antes da prova. Isso aí. Então é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu trazer aqui os principais temas que são abordados na prova para que você possa montar seu cronograma de estudos de forma direcionada e conseguir otimizar seu tempo até a prova do TIM. Se você está acompanhando a gente pelo Spotify, coloca aí sua avaliação, coloca as 5 estrelas, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos podcasts. Se está no YouTube, deixe seu comentário, compartilhe a gente também com seus amigos e não esquece de seguir Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima. Até mais, pessoal.